Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. ACIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje para tratar de um assunto importantíssimo que é o canabidiol, com o CEO da Remedeg, Fabrício Postiglione. Desde já, muito obrigado, Fabrício, por falar conosco e apresentar a Remedeg como uma produtora, uma importadora da medicação do cannabis que facilita para brasileiros o tratamento de algumas doenças que eu já vou começar com o Fabrício, te agradecendo, viu, Fabrício? Mas eu quero começar assim, de quando a gente combinou essa entrevista para a execução dela, o Conselho Federal de Medicina atrapalhou um pouco o caminho da nossa entrevista, né? Olha, eu vou te falar, acho que para quem está há 5 anos 5 anos já deu? 5 anos já nesse setor, os altos e baixos, a gente acaba se acostumando com isso, né? Eu acho que já foi muito pior no passado, já teve muito mais incertezas. Hoje acho que estão acontecendo alguns ajustes finos e alguns deles são um pouco mais fortes, de alguns posicionamentos mais severos, como o do CFM agora, mas a gente acredita que não é algo que vai permanecer por muito tempo. Nós temos bastante embasamento científico para isso. A gente teve alguns posicionamentos do CFM que não condizem com a própria Constituição e a liberdade e a autoridade do médico para fazer a melhor opção de tratamento para os pacientes. Então é algo que a gente ainda está digerindo, né? Faz muito pouco tempo, fazem alguns poucos dias desse posicionamento do CFM, mas é algo que nós estamos aí nos movimentando para entender muito, e acho que não é um motivo de grande preocupação para os pacientes quanto para os médicos, mas temos que ficar espertos, sempre nos atualizando para entender como seguir nessa jornada, né? Fabrício, me fala rapidinho um pouquinho da Remedeg. Legal. Bom, a Remedeg, ela tem alguns pilares principais, que o primeiro é produzir produtos, né? Nós temos uma linha de produtos próprias, com as nossas formulações, o nosso P&D, a nossa tecnologia, focado em algumas, tanto patologias quanto condições que nós tratamos, e temos como um outro pilar muito principal também, e tão importante quanto oferecer um produto de qualidade certificado, a informação médica. A informação e a formação, onde a gente traz informação, cursos, artigos, livros, participação de congresso, revisões sistemáticas, e essa informação acaba se estendendo muito também para os familiares e os pacientes que estão sempre buscando novas técnicas e novos meios de tratar uma certa dor que eles tenham, alguma condição que eles tenham. E a gente acaba, além de trazer o produto, a indicação, a gente traz a conexão entre os dois também. Isso tudo nasceu de uma dor pessoal minha, onde eu tinha acabado de retornar dos Estados Unidos para o Brasil. Sabia que a cannabis podia ser muito bem utilizada para o tratamento do meu pai, no caso, na época, e eu não encontrava um médico para me auxiliar nessa jornada. Na época, eu estou falando coisa de meio de 2019, nós tínhamos ali um pouco mais de 200 médicos prescritores de cannabis no Brasil. Hoje, dados Anvisa de janeiro de 2022, nós temos mais de 5.500 médicos. Então, teve um crescimento assim exponencial ao longo de poucos anos. E isso é graças a empresas, instituições e faculdades e outros grupos de estudos, cientistas que trazem essa informação
para o médico, de uma forma bem didática, uma forma bem com contexto, né, científico, para que eles possam atuar na sua prática clínica. Bom, a gente falou do Conselho Federal de Medicina e que nessa decisão que a gente acha que deve cair, tomara que caia, né, ela fica permitida apenas prescrição para crianças e adolescentes em tratamentos de epilepsias relacionados a síndromes Dravet e Lennox-Gastaut, além do complexo de esclerose tuberosa. Saiu por enquanto, das indicações Alzheimer, Parkinson, ansiedade e depressão. É isso? Isso que você falou é verdade, é bem assim mesmo, como eles estão se posicionando. Mas aí eu já aponto uma grande dúvida que o próprio CFM cometeu ali, onde hoje no Brasil, desde 2017, nós temos um medicamento com estudos clínicos, um medicamento específico já sendo comercializado nas farmácias, com comprovação da segurança e eficácia, logo, segurança e qualidade, processo de protocolos e processos de qualidade desse produto, com estabilidade, e a eficácia. O que significa a eficácia? Com estudo clínico, fase 2, fase 3, estudos que são bem robustos para levar um registro do medicamento, como, por exemplo, o Mevatil, ele já está registrado para o uso de esclerose múltipla, e o CFM nem sequer citou essa patologia na carta, no posicionamento deles. Então, está aí um dos exemplos da inconstitucionalidade e um dos exemplos de como eles não se atentaram ao todo, à figura geral de como a cannabis está atuando. Nós temos ali inúmeros relatos de casos, estudos e artigos internacionais, mais do que comprovando a mudança de vida que teve naquelas pessoas que sofrem, por exemplo, das doenças que você mencionou, do Alzheimer, do Parkinson, da dor crônica, da própria ansiedade, que é um fator muito preocupante. As taxas por conta de ansiedade e depressão aumentaram muito ao longo desses poucos anos aqui, de acordo, claro, com a pandemia e a instabilidade, né, social geral do Brasil e do mundo, acabou intensificando essas questões psicológicas. E a Associação Brasileira de Psiquiatria foi atrás do Conselho Federal de Medicina, né, dizendo que o Conselho Federal de Medicina tinha razão, mas, porém, eu acho que é importante para o público, né, entender o porquê dessa confusão. A planta da maconha, vamos dizer assim, falando português claro para o público entender, ela tem diversas maneiras de extração de diversos produtos. O produto usado nos tratamentos é o CBD, que é o canabidiol. Diferente daquele produto do alucinógeno, que é o THC, o tetrahidrocannabidiol, que é o que, vamos dizer assim, dá o barato aí do povo, etc. e tal. E isso causa para políticos, para autoridades, para médicos, para a ciência, essa divergência que possa estar acontecendo. Olha, Edmo, eu entendo, essa é uma confusão muito grande da sociedade, acho que de todos, né? E eu acho que é por isso, vou começar reforçando o porquê nós temos um pilar de educação muito forte na Remedere, junto com o nosso instituto, que é o IEP Remedere, Instituto de Ensino e Pesquisa Remedere. Lá nós produzimos livros e compomos artigos e estamos sempre presentes em congressos justamente para conseguir trazer cada vez mais esses esclarecimentos para a classe médica, para os pacientes e finalmente chegar essa informação até o regulador. Para evitar um pouco dessa confusão. Exatamente, e o público, principalmente. Eu vou fazer uma pequena correção, se você me permite, a questão, porque o THC, ele é utilizado para algumas patologias. Ele é sim. Então, por exemplo, o THC ele é muito importante para algumas patologias de controles neurais, de controles da dor. Ela é muito importante. E, geralmente, quando a gente não consegue atingir um nível de melhora utilizando até uma dose
podemos dizer até uma dose alta do CBD, é quando a gente coloca o THC para tentar potencializar aquele efeito que nós desejamos em cima para tratar alguma patologia ou alguma condição. Então, o THC ele é uma das poucas, para não falar a única, moléculas da cannabis que tem uma psicoatividade, ou seja, que tem o barato, que é famoso aquela confusão mental que ela pode gerar, ou aquela, como podemos falar, aquela euforia. Ela é uma das únicas, se não a única molécula que tem um poder mais forte desse poder psicológico. Então, por ela ter esse poder, essa psicoatividade, ela acaba sendo restringida e sendo utilizada para alguns poucos casos e limitando principalmente para aqueles pacientes que são mais frágeis, aqueles que têm contraindicações. Então, normalmente, jovens, adolescentes, pessoas de mais idade ou pessoas que tiveram uma experiência com a cannabis no passado e não tiveram um bom resultado com essa experiência, tanto uso recreativo ou medicinal, principalmente esse grupo, a gente chama grupo de risco, um grupo um pouco mais frágil, nós evitamos de entrar com o THC e iniciamos com os produtos que têm uma porcentagem de THC muito baixa ou inexistente e tentamos fazer o trabalho sempre com o CBD ou alguma outra molécula escolhida. E a partir daí que a gente vai optar por trazer o THC no tratamento. Isso ele vem de um processo que tem que ser muito bem feito, é uma análise de anamnese, tem que ser feita uma anamnese pelo médico no paciente, tem que ser uma anamnese muito bem feita para entender a condição desse paciente, se ele está apto ou não a trabalhar, a ter a possibilidade de usar somente o CBD, ou CBD em associação com THC, ou às vezes somente o THC. O THC, sim, eu acredito que na cabeça do órgão regulador, na cabeça das pessoas que não têm um grande conhecimento sobre a cannabis, ele acaba se tornando um grande vilão. Mas aí a gente precisa de muita educação e controle também para entender para quem a gente pode dar esse produto, para quem não pode. A cannabis, gente, ele é igual qualquer outro medicamento. Normalmente os medicamentos, quase todos, para não falar todos, eles vieram de origem vegetal, você tem uma extração, você tem um isolamento das moléculas, você tem a formulação. De acordo com como você vai descobrindo cientificamente, você vai aplicando esse produto, esse medicamento, para determinadas condições. O que mais nos deixa tranquilos... Eu só vou precisar chamar um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim.
Guarde din-din, meu amigo parceiro, vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o CEO da Remedeg, Fabrício Postiglione, e eu interrompi na saída do primeiro bloco o Fabrício, que nós estávamos falando, e até queria que ele emendasse um pouquinho, porque tem, além do que a gente já falou, do que o CFM proibiu, do que voltou, ainda tem estudos muito promissores em cima de AVC, diabetes, náusea, distúrbios do sono e do movimento. Quer dizer, ainda promete muito as medicações em cima do produto. Exatamente. A gente tem uma grande surpresa que eu tive quando eu recebi esse dado, quando chegamos a isso, é que o Brasil é um dos países que mais produzem estudos e artigos científicos sobre a cannabis no mundo. A USP é um órgão que mais está produzindo estudos científicos, conteúdo científico em geral sobre a cannabis no mundo. Eu fiquei muito orgulhoso de escutar que o Brasil está muito avançado nessa parte da pesquisa, está investindo muito forte para tentar desmistificar, quebrar esse paradigma e trazer mais informação, e principalmente auxiliar aquele que mais precisa. E vou trazer um dado curioso sobre isso. Nós, assim, se você abrir um site de pesquisa científica como o PubMed, por exemplo, e escrever lá a palavra cannabis, a gente vai encontrar ali mais de 12 mil conteúdos no mundo sobre esse tema. E a gente consegue ver até uma curva e separada por países, por autor, por revistas que publicaram isso. Então, é um tema que está sendo muito, muito bem estudado, tá cada vez mais, está vindo essas inovações, como você mencionou. Muitas delas acabam sendo resultados muito empíricos, acabam sendo resultados de relatos de casos, e aos poucos os cientistas estão trazendo metodologias cada vez mais certeiras para certificar os benefícios da planta nas pessoas. E uma curiosidade que eu gostaria de trazer é o grau de toxicidade da cannabis no corpo humano. Nós temos ali algumas substâncias que você passa a dose letal rapidamente, em 1, 2, 3, 5 vezes mais a dose que você precisa, praticamente ela se torna letal. Na cannabis, praticamente, você tem que aumentar a dose, a sua dose ideal para mais de 1000 vezes para conseguir ter algum problema que ainda mesmo assim não foi comprovado ser letal, fatal. Então a gente consegue, apesar de tudo, ter uma segurança muito grande, sabe, nessa ferramenta que os médicos estão utilizando para os pacientes. Ô Fabrício, vamos falar um pouco. É muito difícil, é complicado o produto, a medicação, mas é viável pelo SUS também conseguir essa medicação. Eu gostaria que você desse esse caminho, por favor, para o telespectador, que além da forma privada, particular de se comprar esse produto, mas existe um caminho pelo SUS. Queria que você explicasse isso para o telespectador. Olha, normalmente o SUS, os planos de saúde e as agências, os concierges, bom, praticamente os responsáveis da saúde das pessoas, começando pelo SUS, um órgão governamental, eles têm como dever fornecer os tratamentos para as pessoas, né? Então, a cannabis ela não fica fora disso, principalmente
devolvendo e trazendo a autoridade médica de escolher o que é melhor para o paciente naquela situação. O médico tem essa autoridade de escolher. E ele oferecendo e achando que esse tratamento é o melhor para o paciente, o SUS, teoricamente, ele acaba se tornando obrigado a oferecer esse tratamento para o paciente. Porém, como assim a cannabis, assim como inúmeros outros medicamentos, por exemplo, o câncer é o mais comum que nós temos aqui. Eu mesmo passei por uma história familiar que esse meu familiar ele precisava de um medicamento, uma quimioterapia via oral, que ele não estava no rol da ANS. Logo, o plano, tanto o plano quanto o SUS, olha, não vamos cobrir, porque esse medicamento não está no rol da ANS, e a cannabis ela acaba se enquadrando um pouco nesse perfil. Então, o paciente, junto com o advogado dele, de preferência, um advogado que seja especializado em direito médico, em direito da saúde, que tenha todo esse contexto, eles entram com uma ação judicial contra o plano, contra o SUS, para tentar brigar para que essas frentes forneçam esse tratamento para garantir a melhor qualidade de vida do paciente. E esse é um dos meios que a gente, não nós, mas os pacientes, né, estão lutando, estão conquistando cada vez mais esse direito da saúde que eles têm. Bom, hoje ainda é proibido no Brasil, proibida a plantação da cannabis, mas a importação e comercialização dos medicamentos são permitidas pela Anvisa. Exatamente. Vamos dizer que a plantação da cannabis, ela acaba sendo proibida a nível, podemos dizer, comercial, industrial, né? Porque nós já temos ali centenas de habeas corpus. O que é habeas corpus? São liminares, são direitos adquiridos via um processo de judicialização que os pacientes conquistam essa autorização para poderem cultivar as plantas e fazerem uso e extraírem na sua casa o óleo, fazer seus próprios medicamentos para um tratamento específico. Assim como algumas outras associações de pacientes já estão conseguindo também legalmente fazer esse cultivo. Mas ainda não é um viés industrial, comercial aberto, não é um livre comércio que acaba sendo autorizado esse cultivo. E, por experiência, nós temos muitos pacientes que nós temos contatos que tentaram fazer esse cultivo em casa, tentaram fazer essa extração, mas não tiveram muito sucesso, porque é uma ciência, né? É um trabalho, ele requer uma habilidade específica, requer uma atenção diária, uma planta precisa ser cultivada, precisa ter o seu solo correto, quantidade de água, fertilizantes, nutrientes, quantidade de luz, hora-dia, hora-noite, para conseguir ter uma colheita produtiva. Dessa colheita produtiva tem que passar por todo um processo de extração, filtragem. Praticamente é um processo laboratorial que você precisa internalizar na sua casa para conseguir chegar no medicamento. Não é todo mundo que tem essa habilidade ou essa oportunidade, esse tempo de fazer isso. Então, muitas vezes as pessoas, já vi alguns casos que deram muito certo, é muito bonito de ver quando a pessoa se torna autossustentável, mas eu tenho uma impressão de pessoas que chegam até mim, chegam até nós na Remedeli, alegando que tentaram, não conseguiram chegar nessa autonomia, né, de produção do seu próprio produto e acabaram recorrendo aos nossos produtos. E como nós estamos tratando de medicamentos, o meu conselho sempre quer produzir em casa? Ok, produz em casa. Mas aí teria que ter uma maneira, ou encontrar um laboratório parceiro, provavelmente internacionalmente, que no Brasil é bem complicado de encontrar, por não ainda termos esse fluxo,
para medir o que tem, fazer uma cromatografia desse óleo extraído. Porque pensa, o médico vai receitar, você precisa tomar 50 miligramas de CBD isolado, 50 miligramas de CBD predominante por dia. E aí, como você vai regular o quanto você está tomando nesse medicamento que você produziu de uma forma caseira? Você vai ajustar a dose nessa primeira linha de produtos, né? Nessa primeira produção, e aí depois você vai produzir outro produto que a dosagem vai ser diferente, vai ter uma variação muito grande. Uma plantação é um ser vivo, uma planta é um ser vivo. As coisas mudam. Você pega 2 irmãos gêmeos idênticos, eles crescem, eles se tornam 2 pessoas completamente diferentes. Logo, as plantas, elas não são diferentes. Você pega a mesma genética, cultiva no mesmo solo, na mesma padronização, e mesmo assim eles têm variações na concentração de canabinoides. Então você não consegue manter aquela dosagem constante de 50 miligramas, 50 miligramas, 50 miligramas. Você vai estar achando que está tomando 50, mas na verdade você está tomando 100, ou você está tomando 10. Tem isso que a gente chama de controle de qualidade. Nós temos que ter a estabilidade do produto, a constância na formulação. E é isso que nós, como empresas, temos que assegurar. Essa qualidade, esse processo, essa constância para conseguir oferecer o produto. E não podemos deixar de mencionar, nós estamos chegando ao final do programa, nós não podemos deixar de dizer que, da mesma forma, esses critérios para o plantio, também para se receitar e ter isso, você tem que ter um médico, tem que ter todos os documentos, etc., que é muito importante para você poder utilizar esse produto nacional, importado, importação, ou de qualquer forma. Eu quero agradecer o Fabrício Postiglione, CEO da Remedere, que nos ajudou bastante no momento em que está em pauta e está em voga o assunto canabidiol no Brasil. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que são ações como essa, a oportunidade que nós temos de falar, de esclarecer. É isso que a gente precisa. A informação, acho que é a solução de quase todos os problemas que nós temos no mundo pessoal, profissional, social, em tudo. E obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Contem comigo sempre que precisar. E para vocês que estão nos escutando, estou à disposição. Podem entrar em contato comigo via meu e-mail, via o LinkedIn. Ali vocês conseguem me encontrar, Fabrício Postiglione. Vocês conseguem mandar uma mensagem na Remedere. Temos diversos livros e artigos publicados para vocês se antenarem um pouco mais sobre esse tema. Agradeço a oportunidade. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.